Fala rapaziada, Suriacha aqui. O app passado terminou com a Sabrina no avião, indo pra Paris ficar sozinha depois de descobrir que o Howard tava de rolo no mundo dos sonhos com mais outras duas mulheres. E aí um cara todo bonitão apareceu oferecendo um lenço pra ela, depois de ver ela chorando. Um aviso rápido antes da gente seguir a história é que agora nós temos o clube de membros, pra quem quiser dizer que faz parte de verdade desse canalzinho. Eu ainda tô planejando certinho os benefícios que vão rolar, mas pra quem já quiser ir entrando, tá disponível. É isso, bora pro vídeo. Sabrina agradece o cara, mas diz que vai ser obrigada a recusar, porque ela tem o próprio lenço. Na real, ela tá pensando que vários caras ficam vindo cantar ela toda hora, e ela detesta isso. Ficam convidando ela pra sair, dar rolê, mas esse cara aí simplesmente comenta que a maquiagem ao redor dos olhos dela tá meio bagunçada, e então começa a ler seu livro. Ela na hora pensa que se fosse o Howard, ele ia perguntar o que aconteceu e fazer um questionário com ela, enquanto esse cara aí não incomodou ela com pergunta nenhuma. Então, algumas horas se passam. Esse é um voo longo, de Pequim pra Paris. Antes que ela desse conta, a Sabrina já tava trocando ideia com o cara sentado do lado dela. O cara, se demonstrando muito observador, fala que ela parece meio desanimada. Por acaso ela acabou de terminar com alguém? Sabrina só dá uma suspirada pensando, é tão óbvio assim? A real é que algumas histórias é melhor não serem compartilhadas com conhecidos porque são muito vergonhosas, mas quando você conta pra um desconhecido não tem tanto problema. Sabrina não acha que vai ver esse cara aí de novo outra vez, depois que eles saírem do avião. Então, talvez não tenha problema de compartilhar com ele as suas tristezas. E enquanto a Sabrina fala sobre as coisas que deixam ela triste, eu quero falar pra vocês sobre coisa boa, o anunciante desse vídeo. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela UniTV, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe aonde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim, que já tô chegando na metade de One Piece, é excelente. E não tem só anime aqui não. Na verdade, tem mais de 280 mil conteúdos diferentes, de todo tipo. Filmes, séries, documentários, tudo naquele 1080p de lei. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Valeu UniTV por patrocinar esse vídeo. E agora, de volta à história. E então, família, alguns minutos depois, o cara tá falando assustado que o namorado dela tá de rolo com 3 mulheres ao mesmo tempo. Essa amiga dela deve ser uma mulher muito azarada. E Sabrina diz, olhando pela janela, que sim, ela é. O bonitão pergunta se essa amiga dela vai terminar com o namorado. E a Sabrina responde que a vida dessa amiga tá uma bagunça e ela não sabe o que fazer. Na verdade, ela tá indo pra uma viagem tirar um tempo pra si e vai lidar com esse homem quando tiver mais calma. O maluco já começa a jogar aquele charme e pergunta se o namorado dela é um cara bonito, doce e atencioso, e a Sabrina fala que não. No começo ele nunca sabia como expressar o que sentia direito. Conversar com ele poderia ser bem difícil. E sobre a sua aparência, bom, ele é um cara normal, mas você pode começar a achar ele atraente quando se acostuma com o rosto dele. E quanto ele ser atencioso, bem, ele é uma pessoa bem confiável. Ele sempre tratou ela, quer dizer, a amiga dela, muito bem. O cara fala que, verdade seja dita, é o sonho de todo homem ter várias mulheres lindas ao redor dele ao mesmo tempo. Sabrina pergunta pra ele se fidelidade não significa nada pros homens, e o maluco diz pra ela, por favor, não surtar, ele não tá defendendo os homens. Certamente uma mulher vai querer passar o resto da sua vida ao lado de um homem confiável pra criar descendentes. Entretanto, o objetivo dos homens é ter o máximo de filhos com o máximo de mulheres possíveis. É um desejo que os homens já nascem. A Sabrina fica meio desconfortável, mas não fala nada pro cara. Ele continua dizendo que apenas quando o homem aprender a lutar contra o seu desejo natural, ele pode amadurecer. Se a amiga dela quiser manter seu relacionamento com esse homem, ela deve ter uma boa conversa com ele. Se esse homem realmente amar sua amiga, ele vai fazer a escolha certa. Sabrina agradece ele pelas palavras. De certa forma, fez ela se sentir melhor. Conforme a conversa foi ficando mais pessoal, ela descobriu que esse homem e ela, na verdade, têm muitas coisas em comum. Por exemplo, ele também é filho de um homem de negócios. Os dois trabalham nos negócios da família. E então ficou um tempão conversando sobre as dificuldades e as histórias engraçadas que viveram no lugar de trabalho. Então o avião pousou e os dois se despediram. Eles trocaram o Instagram e ela descobriu que o nome do cara é, na verdade, Vitão. Que nome curioso. Chegando no hotel, a atendente pede pra ela os documentos e tal. E então ninguém menos do que o Vitão aparece. Ele vê ela ali e parece surpreso. Ela diz, nossa, que coincidência. E o Vitão fala, bem, parece que é o destino a gente passar um pouco mais de tempo juntos. Algum tempo se passa e nós vemos Herbert Lu no telefone com alguém, perguntando, você conheceu a minha filha? E do outro lado, o Vitão
Vitão, respondendo: sim, tio Herbert, a Sabrina é uma garota extraordinária, ela é independente, ambiciosa e gentil. Herbert Lu fala que espera que o futuro genro dele seja um jovem de alto valor, assim como ele. O Vitão dá uma risada e fala obrigado, enquanto fazia o L com as duas mãos ao mesmo tempo. Só que na verdade ele não estava fazendo o L, ele estava mirando a Sabrina, dizendo: você é bem gata, hein, Sabrina? E então a cena corta pro nosso prota perguntando pra alguém no telefone: você realmente não sabe onde ela foi? E a pessoa do outro lado ficando muda, até o Howard dizer: ok, obrigado, senhorita Zhang, que no caso é a secretária da Sabrina. Ele parece meio perdido, sem saber o que fazer pra encontrar ela. A cena corta novamente pro Vitão, no momento em que ele tá tomando um tapão na cara. Uma garota tá gritando com ele, dizendo que acabou tudo entre eles, e ele só diz: então tá. Ali perto, a Sabrina parecia meio distraída. Na verdade, ela tava no celular, lendo as mensagens que o Howard mandou, perguntando onde ela tá e dizendo que eles têm que conversar. Ela começa a responder, mas então dá uma travada e começa a apagar tudo. Mas aí para de novo e começa a escrever a mesma coisa que tinha acabado de apagar. Nessa hora, ela ouve a voz do Vitão dizendo: eu imaginei te encontrar aqui, você veio tomar café da manhã? Ela nem responde, simplesmente pergunta o que aconteceu com a cara dele. E ele fala: bem, eu acabei de tomar uma bofetada da minha ex. Alguns minutos se passam e eles estão tomando café da manhã. Na verdade, o Vitão tá mandando um bifão logo de manhã cedo, enquanto conta pra Sabrina que essa ex dele traiu ele. Ele conta que perdoou ela quando ela traiu ele da primeira vez. Ele achou que tinha sido culpa dele, só que logo depois ela traiu ele de novo. E aí ele não conseguiu mais aceitar e deixou ela. Ela tava ali porque ela veio tentar fazer um remember com ele, mas ele já não quer mais nada. Sabrina fala pra ele que se ele perdoar ela facilmente, ela vai começar a pensar que ele não merece respeito. O Vitão concorda. Ele fala que não pode confiar mais nela. Talvez ela nunca pare de fazer isso. Então ele pergunta sobre a garota que ela tinha mencionado, e a Sabrina já dá uma pigarreada. Ele fala que se ela perdoar o namorado dela facilmente, é possível que ela também seja traída. Homens que traem suas namoradas pensam que podem continuar traindo, contanto que as suas namoradas não descubram. Eles simplesmente pedem desculpas e imploram quando não conseguem mais esconder, da maneira mais egoísta possível. Isso faz a Sabrina ficar pensativa. O maluco tá entrando na mente dela. Enquanto isso, Howard tá ali pensando nela e o quanto ele sente a falta dela, implorando para que ela responda as mensagens dele. Ela sente seu celular vibrar e aí vê que tava prestes a responder ele quando o Vitão chegou. Então decide apagar tudo e guardar o celular, deixando o prota no vácuo. Quando dois estranhos compartilham seus segredos, a relação entre eles se torna mais próxima naturalmente. Durante o entardecer, os dois deram um rolê pro Paris sem nenhuma pretensão, só para mandar a depressão embora. Eles viram a Torre Eiffel, tiraram foto das flores, tomaram café em um restaurante dali, que deve ter custado uns R$500. O Vitão falava sobre várias coisas, e a Sabrina parecia rir de tudo que ele dizia. Ela parecia estar se divertindo, mas o Vitão era ligeiro. Ele sabia que a Sabrina é uma mulher cautelosa. Ela não confia tão facilmente em qualquer um. Para baixar as defesas dela, ele sacrificou seu belo rosto e fingiu que foi traído, mas pelo menos dessa maneira ele conseguiu ganhar muito da simpatia dela. A cena corta novamente para a tela do sistema aparecendo na frente do Howard, com a mensagem: você aceita participar do jogo de 2 estrelas chamado A Expedição? Por favor, note que não é possível convidar nenhum parceiro, visto que nenhum parceiro assinou o acordo para jogar no mundo dos sonhos. Ele ou ela não é elegível para entrar no jogo. Se você conseguir rapidamente passar pelo jogo de 2 estrelas A Expedição, você poderá mandar convite para o seu parceiro novamente. Você aceita participar? O prota hesita um pouco, mas pensa que é uma boa oportunidade para ver a Sabrina de novo. Então aperta o botão que sim. Ele aceita o desafio. E na mesma hora ele começa a ser levado pro jogo. Ele se vê cercado por uma névoa, quando logo sente a terra embaixo dos seus pés meio que tremendo, quase como se começasse a rachar. Howard pensa que tem algo se movendo ali. Então nessa hora, um tipo de centopeia gigantesca sai de dentro do chão, quebrando tudo, mas o prota conseguiu desviar. A centopeia lança um tipo de grito aterrorizante, mas o Howard não se assusta. Na verdade, ele tá pensando a maneira mais rápida para derrotar essa coisa. Enquanto isso, numa bela noite em Paris, vemos Sabrina e o Vitão caminhando pelas ruas. Ele agradece ela e diz que se sente melhor na companhia dela. E a Sabrina diz pro Vitão que não tem de quê. Ela se divertiu com ele também. Então ele diz que realmente inveja o namorado dela. Ela é a melhor garota do mundo. E a Sabrina toma até um susto com a pedrada dele e fica toda envergonhada. O Vitão olha ela nos olhos e pergunta se ela realmente tem namorado. E ela pensa um pouco, mas então responde que sim. Ele pergunta se a tal garota que tem um namorado envolvido com 3 mulheres ao mesmo tempo seria ela, não seria? Mas o Vitão logo percebe que ela ficou incomodada e pede desculpas. Diz que não quis chateá-la, ele só acha que ela merece alguém melhor. Enquanto isso, no jogo dos sonhos, vemos uma lâmina perfurando uma coraça e fazendo jorrar um sangue verde pra todo lado. O Howard tá literalmente pendurado pelo facão que ele fincou no bicho gigante. Ele consegue soltar o facão e cai no chão com estilo, igual
igual super-herói, enquanto a centopeia alienígena cai morta na frente dele. Ele fica olhando pro bicho pensando que ele era mais fraco do que parecia. De volta a Paris, vemos o Vitão contando que ele no passado estudava numa escola de economia estrangeira, mas agora ele voltou para herdar uma famosa multinacional da família dele. Ele também tá planejando investir em outras fontes para multiplicar o patrimônio dele, mas na real isso é tudo papo furado para impressionar ela. Então do nada, o maluco pega na mão da Sabrina e pergunta se ela poderia dar uma chance para ele. Ele diz que se ela aceitar, ele nunca vai decepcioná-la. A Sabrina fica sem palavras por um tempo, só olhando para ele, mas aí tira sua mão das dele. Ela simplesmente diz pro Vitão dar licença, que ela precisa ir no banheiro, e o Vitão diz com um sorriso, claro, enquanto por dentro ele pensa que ela continua na defensiva com ele. Dentro do banheiro, a Sabrina tá lavando as mãos, e assim que termina, fica um tempo se olhando no espelho. Não é que ela não tenha gostado do Vitão, é que é muito difícil não pensar no Howard agora. Assim que ela sai do banheiro, o Vitão já tá do lado de fora esperando, perguntando se tá tudo de boa com ela, enquanto pensa que ficou preocupado que ela aproveitasse a oportunidade pra vazar. Ela diz que tá tudo certo, e ele fala, então beleza, tá na hora de voltar, eu vou te levar de volta pro hotel. E ela diz, ok. Então os dois começam a voltar juntos pro hotel, enquanto a cabeça do Vitão é pura malícia. A única coisa que ele consegue pensar é que assim que eles estiverem sozinhos no hotel, eles podem fazer umas coisas um pouco mais íntimas, se é que vocês me entendem. Nessa hora, uma mensagem do sistema surge dizendo, parabéns, você venceu o jogo de 2 estrelas, a expedição, e agora pode enviar um novo convite ao seu parceiro. Você gostaria de enviar agora? Howard nem pensa muito, já clica no sim, implorando para que a Sabrina aceite. Ela tava caminhando com o Vitão quando de repente o sistema aparece para ela. Com a mensagem, o jogador Howard Shane enviou um convite. Você aceita? O Vitão, que estava ali falando sobre o carro dele, que era simplesmente uma Lambo sinistra, percebe algo de errado. A Sabrina tinha simplesmente apagado do nada no meio da calçada e caído desmaiada. Mas o que ele não sabia é que na verdade ela tinha aceitado o convite do nosso prota e agora eles estavam cara a cara de novo. Ele chama o nome dela e ela chama o nome dele. E então Howard abraça ela, dizendo que sentiu muito a falta dela, mas ela na hora empurra ele, dizendo pra ele parar de tocar nela. Ela ainda não perdoa ele. Ele abraça ela ainda mais forte, e nessa hora, a Sabrina arranha o rosto dele. Parece ter sido um corte fundo, porque ele até dá uma recuada, e ela pergunta se tá tudo bem, foi sem querer. Ele diz que não foi nada, e a Sabrina fala que ele mereceu. Então pergunta se ele continua emocionalmente apegado àquelas duas. Ele na hora responde que já não tem mais nada com a Sharon, e apenas pensa na Sunny como uma irmãzinha. Sabrina olha pra ele cheia de raiva e diz, seja sincero, contanto que eu não descubra, você vai continuar me traindo, não é? E ele responde que não deveria ter sido hesitante e indeciso naquela hora. Ele pede desculpas. Ela é a única mulher que ele ama. Eles ficam se olhando nos olhos um tempo. Sabrina tá pensando que o Howard é um homem bem orgulhoso, mas será que ela deveria confiar nele? É difícil acreditar que alguém não faria isso de novo. Enquanto isso, no mundo real, o Vitão tá desesperado perguntando pra Sabrina se tá tudo bem com ela. Ele pega ela no colo e começa a perguntar se ela sofreu uma insolação ou algo assim, mas ela não precisa se preocupar, porque ele vai levar ela de volta pro hotel. Chegando no quarto, o Vitão pelo menos se deu ao trabalho de chamar um médico privado pra checar a Sabrina e garantir que ela tava bem, e então deixou ela ali deitada na cama. Ela mesma apagada continuava muito linda, tão linda que o Vitão, depois de uns copos de uísque, já começou a perder a cabeça. Ele do nada tira sua camisa e começa a ficar olhando pro corpo dela, pras curvas dela. Sabrina tinha realmente um corpão. O maluco começa a subir na cama cheio de malícia, pensando que se ele dormir com ela, ele pode fazer parte do famoso grupo Lu. Isso vai ajudar demais ele e os negócios da família dele. E sim, família, o maluco tá prestes a abusar da Sabrina. Mas nessa hora, a campainha e alguém começa a bater agressivamente na porta. O Vitão toma um susto e pensa, puta que pariu, bem na hora, filho da puta. Então ele corre pra abrir a porta e pergunta quem é. Era uma mulher que já começa a passar a mão nele quando vê ele sem camisa e pergunta, você sentiu minha falta? Essa mulher aí é uma das incontáveis namoradas dele. O Vitão já dá aquele sorriso falso de, ah, claro, mas na verdade ele só se aproximou dessa garota aí por interesse em um grande investimento. A garota fala que assim que ouviu falar que ele estava hospedado nesse hotel, foi direto até ali. Por acaso ele não vai deixar ela entrar? O Vitão fala que o quarto tá muito bagunçado e pede pra ele esperar ele dar uma ajeitada em tudo. Mas a garota tá toda assanhada, dizendo pra ele que tá muito cansada. Ela quer muito descansar no quarto dele com ele e chama ele de docinho. Mas ele já é acostumado com mulheres
mulheres se jogando pra ele e simplesmente fala pra garota esperar ele no lobby do hotel, que ele vai descer em 1 minuto. E ela, meio desanimada, fala, tá bom. Ela começa a ir enquanto ele pensa, tá de sacanagem comigo, velho. O que essa mulher veio fazer aqui agora? Então ela para na frente da escada e pergunta, tem alguém no seu quarto? O Vitão já faz aquela cena dizendo, como poderia? Você é a única que eu amo. E falando na única que eu amo, o nosso prota tá falando a mesma coisa pra Sabrina, mas no caso dele é sincero, né? A Sabrina, meio relutante, fala pra ele que, ok, ela vai dar pra ele mais uma chance, mas se ele trair ela ou mentir pra ela de novo, ela vai terminar com ele de uma vez por todas. O Howard diz que eles nunca vão terminar, e ela diz que sim, vão sim. Ele diz que não, e eles ficam nessa repetição, até que a Sabrina diz pra eles saírem desse lobby do jogo de uma vez, porque ela tem medo que o corpo dela não esteja em um lugar seguro. O prota pergunta se tem alguém com ela, e então a Sabrina contou pra ele sobre o Vitão, e o Howard fica louco de ciúmes na mesma hora. Afinal, homens entendem a mente de homens, não é mesmo? Ele saca na hora que esse maluco aí vai tentar alguma coisa. Então ele fala, Sabrina, é o seguinte, se ele tentar te molestar, você primeiro toca o spray de pimenta na cara dele, e aí aproveita a brecha pra dar uma bomba no queixo dele, entendeu? O queixo é frágil, se você acertar ali com toda a sua força, você consegue apagar ele. E aí você começa a encher ele de cotovelada na nuca, e vai batendo e batendo até matar ele, e aí a Sabrina tá pensando, ok, entendi. Então os dois dão barra kit do jogo ao mesmo tempo. E de volta ao mundo real, o Vitão tá ali sem camisa pensando, ufa, finalmente me livrei daquela garota chata. E aí ele começa a se aproximar da Sabrina dizendo, Sabrina, eu tô chegando. E então, rapaziada, o Vitão começa a montar nela e aproximar o seu rosto do dela, pronto pra beijar a boca da Sabrina. Mas nessa hora ela abre os olhos e dá de cara com o Vitão sem camisa em cima dela fazendo um biquinho. As palavras do Howard na hora vêm na mente dela, então ela tem um impulso de pegar o spray de pimenta na cabeceira da cama e apertar com tudo bem na cara do maluco. Ele se joga pra trás com a mão nos olhos, gritando, Sabrina, que porra você fez comigo? Mas a única resposta que ela tem pra dar é um soco com toda a força que ela tinha, bem na mandíbula do Vitão, e ele é jogado pra trás com o soco, e na hora cai desmaiado, igual um Pokémon. Enquanto a Sabrina tá pensando, nossa, as técnicas de autodefesa que o Howard ensinou até que são bem úteis. Então, meus amigos, alguns dias depois, o prota tá falando com seu futuro sogro no telefone, dizendo pra ele não se preocupar, porque ele ia levar a Sabrina em segurança pra casa. E do outro lado, o Herbert Lu tá putaço. Se passaram só alguns dias, mas esse moleque ainda tá mais arrogante. Até mesmo um homem inteligente e bonito como o Vitão não conseguiu tomar o coração da Sabrina das mãos dele. Lá no aeroporto, Howard finalmente vê ela. A Sabrina tava de volta e parecia também emocionada ao ver ele. Ela pula nos braços dele assim que chega perto dele e os dois ficam um tempo ali, abraçados, sem se importar com o julgamento das pessoas que passavam. Ela fala que tá de volta e o Howard pensa que direta, ela parece um pouco diferente de antes. Então, família, a cena corta pra mais alguns dias no futuro. Vemos a Sherry Young falando pra alguém, eu ouvi dizer que vocês estão juntos de novo. E esse alguém era o Howard. Ele diz que ela é uma pessoa muito bem informada. E ela fala que para convencer ele a voltar, ele deve ter feito algum tipo de promessa para ela, certo? Por exemplo, nunca mais se encontrar comigo ou com a Sunny, ou coisa assim. O prota não responde nada, pensando que essa mulher é bem ligeira. Ela faz uma cara triste e diz, isso é demais para mim. Já que você vai me chutar, então por que você veio aqui? O Howard fica todo nervosão e parece estar tendo uma luta interna para falar algo. A Sharon percebe isso, dá uma risada. Então pergunta, qual é o problema? Eu vou fazer o que eu puder pra te ajudar. Então ele toma coragem e manda a braba na lata e diz que precisa de um investimento. Ela pensa, um investimento? Ok, 15 milhões de dólares é o suficiente? Ele já arregala os olhos pensando... Ela simplesmente larga essa assim, como se não fosse nada. Ele sabe que ela vem de uma família rica, mas não imaginava que ela fosse tão rica. Howard responde que 3 milhões é o suficiente na fase inicial e também... Mas ela corta ele e diz, sem problemas, assim que você quiser, eu transfiro esse valor para sua conta. Ele pergunta porque ela nem mesmo quer saber para que ele precisa dessa grana. E ela fala que ele venceu o próprio orgulho para ir pedir um investimento para ela, o que significa que ele tá bem confiante que vai dar certo. Não é verdade? A real, família, é que com o negócio no ramo de macarrões que o Howard tem agora, ele pode sim ficar bem rico, mas ele não tem como se tornar o magnata dos negócios, que é o objetivo atual dele. Naquela hora que ele estava discutindo com o Herbert Lu, ele cantou de galo, mas se ele quer mesmo chegar no patamar dele nos negócios, ele precisa encontrar maneiras de sobrepor ele em pontos críticos. O grupo Skyland é focado principalmente no ramo imobiliário, então a ideia do Howard é focar no ramo da tecnologia. Graças à máquina de aprendizado do jogo dos sonhos, ele aprendeu muita coisa avançada na área da ciência e tecnologia
tecnologia, mas ainda assim, o conhecimento teórico dele ainda não tem como ser transformado em um produto. Depois de passar um tempão pensando a respeito, o Howard encontrou uma oportunidade de negócios perfeita. Só que o mais difícil para ele nesse começo ia ser ter o capital inicial para tocar o projeto. Normalmente iria levar anos para uma pessoa comum conseguir esse investimento de 3 milhões, mas ele não pode esperar esse tempo todo, né? Ele entrega para Sharon os papéis e diz: "Tá aqui o meu plano de negócios. Você sabe que eu aprendi muitas coisas de um certo lugar." E assim, família, o episódio de hoje vai chegando ao fim. Se você curtiu, se inscreve no canal e deixa aquele likezão, que logo sai a continuação da história. Lembrando, para quem quiser apoiar o canalzinho com qualquer valor, a chave Pix é essa que tá aparecendo na tela. E também agora nós temos o clube de membros, para quem quiser dizer que realmente faz parte do canal. É isso, tamo junto e até o próximo. Fui!